Meus irmãos, da paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler um texto na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4, os versículos 4 a 6. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 6. O apóstolo Paulo traz uma palavra que são conselhos para uma vida cristã saudável. Todo crente tem uma vida cristã, vamos dizer assim, boa, uma vida cristã boa, porque o Senhor é bom em todo tempo. Mas às vezes a gente vê alguns cristãos que não estão com uma vida saudável. E o apóstolo Paulo traz esse conselho dizendo assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Amém? Bendito seja, Senhor, o teu nome. Obrigado por esta palavra, Senhor, registrada nas Santas Escrituras e chega ao nosso ouvido hoje. E obrigado pelo teu bondoso Espírito Santo, ó Pai querido, a qual já foi adorado, Senhor, nesta noite, com esse louvor. Ó Deus, a gente pedimos, ó Pai, que tu encha-nos, que tu envolva-nos, ó Pai querido. Obrigado por esse Espírito Santo, ó Pai, e sempre traz a revelação que necessitamos para o momento. Hoje estamos aqui reunidos, ó Pai querido, para ouvir esta palavra. Então ajuda-nos a compreendê-las, ó Deus, pelo dom da palavra de sabedoria que tu recebemos, pois assim a glória será tua, mas a alegria, a edificação será nossa, que estamos ouvindo esta tua palavra. Assim te peço agradecido com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos lendo uma palavra que os irmãos já conhecem, graças a Deus por isso, né? Pois é uma palavra conhecida de todos. Acredito que até pessoas mais recém-convertidas também já ouviram esta palavra de alguma forma no coração, sobre regozijai-vos sempre. E o apóstolo Paulo fala, outra vez digo, regozijai-vos. O apóstolo Paulo está escrevendo carta aos Filipenses, que não dá para a gente ler os 3 capítulos anteriores, mas ele está exortando a igreja. Exortar é confortar, é animar. Exortar não é chamar a atenção, né? Não é ser mal educado, não é ser intrujão. Não, exortar é confortar, animar a pessoa. E ele, nessa carta exortativa à igreja, ele acaba trazendo para nós muitos conselhos na carta, né? Mas eu destaco aqui 5 conselhos nesses versos que nós lemos, irmãos, 5 conselhos nesses 3 versos, para nós termos uma vida cristã um pouco mais saudável. Vocês irmãos sabem que todo mundo aqui está vivo. Todo mundo, amém? Amém, né? Você nem vai dar da glória a Deus. Jesus não, glória a Deus, não. Todo mundo aqui está vivo, né? Agora, nem todo mundo vive uma vida saudável, vive? Não tem gente que não vive uma vida saudável. Ele está vivendo, mas não uma vida saudável como deveria ser. E a vida cristã, irmãos, quando nós nascemos, nós experimentamos a regeneração, que é o novo nascimento. Aí o apóstolo Paulo, ensinando carta aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, ele disse que as coisas velhas ficam para trás, né, se passam, e eis que tudo se faz novo. Então você passa a viver uma nova vida com Cristo. É isso que lá ele está ensinando. Porque você será representante de Deus como sendo um embaixador, olha só, um representante desse povo celestial, dessa nação santa. Agora, quando nós não vivemos uma vida saudável,
Então não representamos bem. Não é algo que as pessoas desejam. Pelo contrário, quando você vê uma vida ruim, aí a pessoa fala, pô, para viver assim eu preferia morrer. Então não tem desejo de viver aquilo. A vida cristã, nós somos olhados todo o tempo. Toda hora tem alguém olhando para a gente. Embora você não perceba, você está sendo vigiado 24 horas, né? As pessoas estão olhando para você. Não está adiantando falar assim, não, é o fofoqueiro de plantão. Não. É que a nossa vida chama mesmo a atenção. A nossa vida por sermos cristãos. Então eu preciso manter uma saúde espiritual. Você precisa manter saúde espiritual para viver uma vida cristã digna de, vamos dizer, de admiração, e as pessoas também desejarem viver essa vida cristã. Aí o apóstolo Paulo traça aqui alguns conselhos, como se fosse assim, como se for uma dieta para nós seguirmos, para que então nós tenhamos um modo de vida diferenciado. E então, o primeiro conselho, ele diz, irmãos, seja alegre. Não tem, irmãos, cabimento, é totalmente incoerente um cristão que não tem alegria no seu coração. Que não tem alegria, irmãos. A Bíblia fala que o coração alegre aformoseia o rosto. Quer dizer, não vai dizer que você é bonito, você continua feio, mas vai ficar assim, sabe? As pessoas olham e falam, pô, é muito simpática essa pessoa. Não diz que é bonito, mas o coração quando está alegre, irmãos, a gente até se sente bonito. Se sente bonito, porque aformoseia o rosto, está escrito na palavra de Deus. Então, a pessoa tem a mesma cara que tinha antes de Cristo. Mas quando ela tem alegria no coração, irmãos, é diferente a vida do cristão. O cristão é muito diferente. Aí o que acontece aqui, esse conselho ele fala, irmãos, regozijai, porque alegrar-se, irmãos, alegrar-se é uma condição que você precisa desejar. Tem pessoas que não gostam de se alegrar. Tem pessoas que elas gostam de ser carrancudas, elas gostam de ser antipáticas. Porque, irmãos, o Senhor já deu para nós, já plantou em nós um fruto chamado, fruto do Espírito, chamado alegria. Alegria. Não tem isso lá? Então está escrito que o fruto do Espírito aí diz, amor, paz, alegria. Então, alegria, irmãos, essa alegria que nós temos, já foi implantada em nós. O que nós precisamos é agora tomar a decisão de nos alegrar. E ele diz assim, então alegrai-vos sempre, sempre no Senhor. Aí ele reafirma outra vez, alegrai-vos. Seja alegre, irmãos. Você tem todos os motivos para ser feliz, para ser alegre. Você ouviu quarta-feira que eu estava aqui, uma palavra tanto da nossa diaconisa Juliana, quanto do Eric, aquele jovem Eric que falou a mesma coisa em palavras diferentes. Irmão, nós temos motivo de sobra para ficarmos felizes, para sermos gratos ao Senhor. Temos motivo de sobra. Aí eles enumeraram coisas. Nós temos uma casa, nós temos uma família, nós temos comida, né? Nós tomamos café, nós lanchamos, nós almoçamos. Aí fez 77 anos, 77, guarda contato, né? Aí, olha, 77 anos guardando contato com o Senhor. Então é alegria, irmãos. Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas está ficando velho, está mais para o fim do que para o começo. Mas, irmãos, alegria. E nós precisamos estar alegres. Nós precisamos tomar a decisão de nos alegrar. Quando os judeus ficaram tristes e estavam meio desanimados, aí então o Neemias chegou e falou assim, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vou falar uma coisa. Se fortalece, porque o Senhor estará alegre. E se Deus está alegre, irmãos? Meu Deus, nós também estamos alegres. Se nós formos xoxos, estamos entristecidos. Logo, Deus também não estará feliz. Qual o pai que fica feliz vendo o filho entristecido? Agora, o filho chegou em casa alegre. Você nem sabe a razão, mas já te alegra. Porque ele chegou feliz. Irmãos, alegria é uma constante na vida do crente. Eu tenho motivo para ser alegre. Não estou falando de nós sermos
bobos, vamos dizer assim, não estou falando de nós termos assim, ignorarmos as provações, nada disso. Provações elas vêm, desemprego vem, falta de dinheiro às vezes acontece na vida do crente, acontece, né? Momentos difíceis, e geralmente é gerado por nossas irresponsabilidades, nossas precipitações. Mas vem. Agora, irmãos, essa alegria que você tem de ser um salvo, de ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, de ver a obra de Deus acontecer, que foi o primeiro parâmetro para os discípulos de Jesus, quando viram, eles chegaram sorrindo, comentando, falando alto, né? Aí então Jesus falou assim: olha, vocês estão alegres porque viram os demônios se submeterem, ou seja, o sucesso da obra que lhes foi designado. Agora, estejam alegres principalmente por vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Você tem motivo para ser alegre. Então, alegre-se, irmãos, sempre. Não seja amargurado. Não seja, porque a amargura, olha só Hebreus capítulo 12, carta aos Hebreus 12 e 15, com a ajuda aí do Daniel. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe. E por ela muitos se contaminam. A alegria é contagiante, mas a amargura também contamina. A amargura causa um ambiente ruim no trabalho, na escola, na igreja. Então ele diz assim, então nós devemos tomar cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura entre no coração. Irmãos, não tem coisa pior, você sabe o que eu estou falando, de lidar com pessoas amarguradas. Não tem. Pessoas amarguradas é muito difícil. Para trabalhar, para sair, olha, aí a gente entra assim naquele ditado popular que diz, antes todo que mal acompanhado. Irmãos, pessoas amarguradas é ruim de pegar com a mão. E elas são contagiosas, né? Então você precisa ter pessoas contigo que sejam alegres, sejam felizes, sejam alegres. Já viu um casal que não é alegre e outro é amargurado? Meu Deus do céu, só prova. Agora, um casal alegre igual a eu. Aí essa festa, essa folia, né? Chega a dar faísca depois. Então, olha o que acontece. Mas, irmão, não tem lógica, irmão. Um ria e o outro fala assim, tá rindo de quê? O palhaço. Aí o outro acusa o outro de não rir nunca. Irmãos, por favor, esboce um sorriso nesse teu rosto, né? Se você lida com pessoas, você precisa lidar com um sorriso no rosto. Acabou aquele tempo, irmão, de ser carrancudo. Os diáconos antigamente, obreiros da igreja, quando a gente era pequeno, todos eles tinham cara de mal, né, Dani? Todos eles tinham cara de mal. Todos, irmão. Todos eles. Olha, o irmão Dorico já faleceu. Tomara que não parede seja ruim, né? Aí o irmão Dorico faleceu com os parentes, eu vivo, né? Aí ele era desse tamanho assim, pequenininho, Antônio, mas tinha um bigode. A criançada tinha um medo dele que se queria. E ele dava um cascudo, tá? Então, olha, irmãos, gente pequena, irmão. Aí quando pensava em ir lá fora, olhava aquela cara de mal, o tempo todo com aquela cara de mal. Tudo bem, lógico que tem hoje obreiro, irmão, e as crianças pintam e bordam, né? Puxa a calça dele, aí faz careta, ele não faz nada, ele só ri. Mas é 880, mas tinha uns que era cara de mal o tempo todo. Irmãos, por favor, alegria no coração, irmãos, aformoseia o rosto. Você tem um nome escrito no livro da vida do Cordeiro, isso é uma receita que o apóstolo Paulo traz para nós. Então, essa primeira receita que ele dá, vamos dizer assim, primeiro conselho, né, que ele dá para o crente, seja alegre. Se você não tem essa predisponibilidade de alegria, porque tem pessoas que parecem que já nasceram tristes. Já nasceram tristes. Todo mundo aqui deve ter ganho palmada, irmão. Todo mundo chorou quando nasceu. Então não tem motivo para você, porque eu não for o médico, porque foi a parteira, no meu caso foi parteira, né? Aí foi a parteira, ela deve ter ficado com pena, não bateu. Todo mundo ganhou um tapinha. Todo mundo. Agora, irmão, você é triste porque se a salvação está em ti.
Teu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmão, você foi liberto. Você foi salvo. Você não deve nada a Satanás. Sabe? Não deve nada. Tem crente, irmãos. Nós conhecemos um, ele veio aqui uma ocasião, era o João da bicicleta, um que ficava evangelizando ali em Nova Iguaçu. Aí ele veio aqui, era da Metodista. Aí ele falava assim, irmãos, eu não tenho motivo para ser triste. Não tenho. E outro também da congregacional, casualmente da congregacional ele era, e esse também lá de Éden, ele falava assim, se eu reclamar, eu mereço uma surra de gato morto. E até ele miar. Porque ele falava, eu fui liberto de vício. Ele falava, eu bebia, eu fumava, vivia caído na porta do botequim. Então, por que andar triste se agora ele está salvo por Cristo e liberto? Aí, problemas todo mundo tem, todo mundo tem. Não deixe o problema te abater, não deixe. Seja alegre, mesmo que você esteja num momento difícil. A alegria, ela tem que permanecer no coração do crente, porque você sabe que o seu fim será melhor do que o começo, em Cristo Jesus. Agora, ele então dá um segundo conselho, que está no versículo de número 5, a alegria está no versículo 4, né? No versículo 5, irmãos, para uma vida cristã saudável, seja moderado. Seja moderado. Tudo que é moderado, irmãos, é o ponto de, vamos dizer assim, de equilíbrio, né? Moderado. Se fosse financeiramente, o que a gente fala? Nem mão fechada e nem mão aberta. Tem que ser equilibrado, não tem? Tem a mão fechada, aí é usura, vai prestar contas com o Senhor. E quem é mão aberta demais, também não tem nada, já viu? Aí ele acaba sem ter para ele nem para os outros, para compartilhar. Mas quem é equilibrado, tem para si e ele sempre sobra alguma coisa para abençoar a vida dos outros. Porque Deus sempre põe mais. Sempre. Agora, irmãos, equilíbrio é um ponto de equilíbrio. Olha o que Paulo diz no versículo de número 5. Seja a vossa equidade ou a vossa retidão, o vosso caminho, como quer literar, notória a todos os homens. Ou seja, essa retidão, esse equilíbrio, a sua vida tem que ser moderada. O cristão, ele não pode ser 8 ou 80. O cristão, ele precisa ter um ponto de equilíbrio. Ele precisa viver nessa sociedade com a razão. Por exemplo, direito de cidadão, você tem todos os direitos da cidadania. Então você precisa viver como um cidadão terreno e também viver como cidadão celestial. Aí tem crente que é 880. Um é carnal demais e o outro é espiritual demais. Tem um que é espiritual demais. Tudo nesse mundo, tudo, ele não sabe viver nesse mundo. Ele só vive a questão espiritual, e ele acha que tudo está errado, que não pode fazer absolutamente nada. Enquanto que o equilibrado, ele pode fazer aquilo que precisa ser feito. Porque, irmãos, se eu viver no 8, vamos colocar assim como carnalidade, eu nunca alcançarei a salvação que está proposta a mim. Se eu viver no 80, eu também posso perdê-la, porque aí eu me torno o quê? Fanático. Fanático. E o fanático é aquela pessoa que perdeu de vista o seu objetivo e então ele redobra os seus esforços. Porque eu tenho um objetivo, ser salvo. Mas eu não posso perdê-lo de vista. Aí se eu perder, eu vou redobrar meus esforços para alcançá-lo. Já viu que o fanático, ele acha que ele é salvo porque ele merece a salvação? Porque ele é melhor do que o outro, ele se veste melhor, ele vai mais ao monte, ele jejua mais, ele ora mais. São coisas da vida pessoal de cada um. Agora, seja equilibrado. A nossa vida tem que ser como sal e tem que ser como luz. Em todo tempo a luz, ela está acesa? Não, mas em todo tempo ela é conhecida como luz. E a hora que for preciso, quando escurecer, lá está ela acesa para nos ajudar. É assim? Mas durante o dia tu fica com a luz acesa? A luz no quintal está acesa? Não. Mas quando ela escurece, aí a gente coloca lá o sensor, né? O fotocélula, aí escureceu, acendeu durante o dia. Não há necessidade.
Até que você observa, às vezes, tu está numa via light dessa aí da vida, aí tem luz assim durante o dia, você acha aquilo estranho, acha um desperdício. Você não paga aquela conta, mas acha um desperdício, né? Não paga entre aspas, né? Aí acha um desperdício. Mas quando você está anoitecendo, que agora está escurecendo mais cedo, 5 horas, 5h30, aí está anoitecendo, começa a acender as luzes. Ela está lá, mas já estava. Ponto de equilíbrio. Na hora que for preciso, ela se manifesta. O sal, a mesma coisa. O sal está no saleiro direto. Agora, de vez em quando, ele precisa aparecer e desaparecer ao mesmo tempo na comida, não é assim? Então ele vai lá, dá o ar da presença dele e desaparece, tal como o hino que cantamos, né? Eu vou desaparecer para o Senhor aparecer. Então, é o ponto de equilíbrio. Agora, se o sal quiser toda hora aparecer na comida, como é que vai ficar? Então, e se ele não quiser aparecer hora nenhuma, ficar dentro do saleiro? Está bonitinho lá, não está? Fica bonitinho. Bonitinho, mais bonito que o açúcar refinado, sal. Aí está bonitinho lá, branquinho. Aí se ele não quiser aparecer, vai ficar bonitinho lá. Mas também não servirá para nada. Então, nem 8, nem 80. A vida cristã saudável é uma vida cristã equilibrada. Você vai trabalhar, você vai estudar, vai para a faculdade, vai fazer concurso, vai casar, vai namorar, vai fazer o que você precisa fazer nessa terra. Agora, tudo isso com um ponto de equilíbrio. Eu sou cristão. Eu tenho que dar glória a Deus, porque os homens olhando nossas boas obras, diz Jesus concluindo o sal e da luz. Aí então, vendo as nossas boas obras, vão glorificar a Deus que está no céu. Então, irmãos, é vida saudável. Quando você vai, aí o vizinho está de olho. Quando você chega no banco, aí tem aquela fila dobrando o quarteirão. Aí o irmãozinho está lá, é a bola da vez para entrar no banco. Aí ele fala assim, aí para você, pô, é Deus purinho na terra. Ó, largou 50 na fila que já está lá terceiro. Aí você vai lá e entra, começa a falar, ó, Pai do Senhor, varão, terra, mano. Aí já encosta por ali e entra na frente, irmão. Os de lá tudo murmurando, aí é crente, aí é crente, aí é crente. E já disse, terra, manto é crente. Aí então, aí é crente. Olha o escândalo que você causou. Olha o escândalo que você causou. Irmãos, eu lembro quando nós fomos para a convenção em Goiânia, isso quando o Bolsonaro ia lá, era presidente Bolsonaro, né? Aí os pastores, amigos, Ana vai lembrar disso, estava uma fila imensa porque o Bolsonaro ia, então teve que ter passar lá o magnético, o detector de metal, né? Porque ele não sabe, está todo mundo ali, todo mundo é pastor, mas a gente não sabe, né? Aí então era vamos dizer assim, era um protocolo obrigatório, né? Para a segurança do presidente. Aí então ficou uma fila imensa. Aí aquela fila rodando assim o quarteirão para a gente entrar. Aí alguns pastores conhecidos, vem para cá, vem para cá. Olha que tentação, né? Eu falei, não. Cheguei agora, como é que eu vou passar à frente dessa gente toda? Olha, eles são amigos, são pastores, então, olha, me tentando, né? Eu falei, não. Aí eu fui lá para o rabo da fila, lá para onde Judas perdeu a bota, quase que eu achei o cadastro. Então, aí o que acontece? Mas não, irmãos, a gente não pode, sabe por quê? Mesmo sendo ali todos nós cristãos, eu estaria errando e pegando contra aquele que já estava na fila. Então a nossa vida tem um ponto de equilíbrio. Aí você não pode, você tem que ter uma vida tranquila, mais equilibrada. Cuidado com as suas ações. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você canta, cuidado com a roda que você se assenta, a roda dos escarnecedores. Estou entre colegas de trabalho. Cuidado, irmãos. Não que você não possa participar, mas tem que ter um diferencial em nossas vidas, um equilíbrio. Você tem que estar junto, como Jesus foi. Aí foi, alguém falava, esse come com os pecadores, mas alguém pôde acusar Jesus de ter pecado? Não, porque ele tinha um ponto de equilíbrio, ele sabia exatamente como se comportar. Então, ser sal e ser luz é ponto de equilíbrio para nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo, em outra versão, estaria assim, seja a vossa vida
moderada, notória, a vossa vida é moderada, notória a todos os homens, ou equilibrada, equilibrada, amém? Até aqui? Aí ele dá o terceiro conselho, e ele diz assim, esse, irmãos, olha só que conselho, parece que para o crente nem teria necessidade desse conselho, mas tem, irmão, e tem crente que ainda fala, olha, ele fala assim, não seja ansioso, não estejais inquietos por coisa alguma, é ansiedade, não seja ansioso. Foi o mesmo conselho que Jesus falou, o mesmo conselho, está no versículo de número 6, não é assim? Então, não seja ansioso. Olha, quando ele fala não seja ansioso, Jesus em Mateus, no Sermão da Montanha, escrito por Mateus capítulo 6, versículos 25, 31 e 32, se puder dar nessa ordem, versículos 25, ele diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou ansiosos, a versão que nós mais costumamos usar, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida. Qual a razão de nós andarmos ansiosos? Aí ele diz assim, pelo que haveis de comer, sempre comer primeiro, né? Ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olha o versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí 32, ele conclui assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Ou seja, antes de você ser um cristão, você tinha uma preocupação, ansiedade, pode ser, vamos dizer, traduzir como uma preocupação excessiva. Não é aquela preocupação que o camarada fala, eu não me preocupo com nada. Não, nós temos uma preocupação, mas que ela não seja excessiva. Então diz assim, de certo o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, de comer, de vestir, de beber. Ele sabe que nós precisamos, ele sabe. Agora, nesse ponto então de equilíbrio, eu não vou andar ansioso, porque ele me conhece, ele sabe que eu preciso. Irmãos, quando a gente aprende a não ser ansioso, aí o Senhor, ele pode facilmente cumprir a palavra de Salmo 34, 35, 37, verso 4, que a gente de vez em quando cita aqui. Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Ou essa versão é diferente. Ele te considerará o desejo do teu coração. A mesma coisa, né? Em modo diferente. Então, olha, agrada-te do Senhor. Mas como eu vou agradar-me do Senhor? Se eu não tiver alegria, se não tiver equilíbrio. Então, os dois primeiros conselhos já são fundamentos para que esse terceiro aconteça em minha vida. Aí eu não vou ficar inquieto, porque a minha vida passa a ser confiante no Senhor, e então ele começa a trabalhar aquilo que ele precisa trabalhar. E eu só vou me preocupar com coisas naturais e que sejam assim, sem excesso. Por exemplo, eu me preocupo e amanhã eu tenho uma conta vencendo, aí tem um boleto, vou lembrar, Antônio, tem um boleto vencendo amanhã. Aí eu vou ficar desesperado? Não, eu só tenho que me preocupar que eu tenho que pagar. Agora, eu não posso ficar arrancando os cabelos, porque eu tenho um problema aqui, tem pessoas que elas são tão ansiosas, que se ela fizer uma prova hoje para entrar numa determinada empresa, aí ela já fica pensando assim, quando eu estiver lá, será que a rotina vai caber no meu pé? Será que eu vou conseguir fazer o exercício físico que vão passar? Ela nem passou na prova ainda. Aliás, tem uns que só se inscreveram, nem sabe se vai chegar lá no lugar da prova. Aí ele já fica se roendo. Irmãos, pessoas ansiosas. A gente às vezes não entende, mas tem uma... eu não posso falar essa, deixa pra lá.
deixa para lá, porque senão se essa pessoa ouvida vai ficar com raiva de mim. Mas é uma ansiedade fora do comum, né? Então, veio na cabeça, para que tem cabeça grande para isso? Então, não seja ansioso. Aí, irmãos, por quê? A ansiedade, ela produz muitos males. Muitos mesmo. Mas alguns, por exemplo, que nós podemos destacar agora, a ansiedade, lembra que eu falei com o coração alegre, tranquilo, feliz, ele é formoseiro hoje? A ansiedade, irmãos, ela produz reações físicas. Olha, existe um texto aqui para nós, por exemplo, o Salmo de número 3, tomara que as referências agora que eu tenha anotado estejam corretas. Salmo de número 3, verso de número 5, 3, 5, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Aí é confiança, né? Deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Mas, olha o Salmo de número 4, verso de número 8. Verso de número 8. Em paz também me deitarei e dormirei. Se eu não tiver em paz, eu não vou conseguir dormir. Olha a reação física. Então, para eu dormir tranquilo, deitar, levantar, eu preciso estar confiante no Senhor. A confiança no Senhor é o oposto da ansiedade, porque a ansiedade nega essa confiança. A ansiedade é uma incredulidade embutida. Ela não é explícita, né? Ela é implícita. Então, olha, aí eu dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Agora, vamos em Provérbios, capítulo 14, o verso de número 30. Provérbios 14, 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Eu só quero a primeira parte. Coração com saúde, irmãos, é a vida da carne. O que eu estou observando aqui, para os irmãos, é que o oposto dessa confiança em Deus, que foi citado nos 2 salmos e agora, o oposto, irmãos, que é a ansiedade. Se isso aqui gera vida na carne, a ansiedade gera morte. A ansiedade, irmãos, não te leva a lugar algum. Alguém disse com certa sabedoria que essa preocupação, né, ou seja, uma ocupação pré-ocupação, uma ocupação antecipada e em excesso, essa ansiedade, ela não te livra do problema de amanhã, só tira a alegria do hoje. Não te livra. Se ela pudesse livrar o camarada do problema de amanhã, que benção! Amanhã estou livre porque eu estou muito ansioso. Não. E tem crente que ele fala assim, eu sou muito ansioso. Irmãos, quando um crente fala isso, ele está doente. Ele não pode ser ansioso. Ele não pode. Deus não permite que ele seja ansioso. Ele está indo na contramão daquilo que a palavra de Deus ensina. Olha o que está escrito ali. Tudo bem, se algum problema, uma dor, aconteceu uma dor, um problema assim que veio subitamente e você perdeu o sono, tudo bem, pode acontecer. Ficou desempregado hoje, aí então você ficou preocupado demais, às vezes até o cansaço do dia, as muitas ocupações, diz a palavra que das muitas ocupações vem o sonho, né? Por isso que nem todo sonho tem que ser contado como se fosse de Deus, tá, gente? Às vezes você está preocupado com alguma coisa, a mente está trabalhando aquilo o dia todo e depois você sonha. Aí tu fica preocupado e tal, falando, o irmão está doente, o irmão, fiquei sabendo, daqui a pouco tu sonha que o irmão vai daqui a 3 dias morrer. Aí tu fala assim, o senhor me mandou te dizer que daqui a 3 dias tu morre. O irmão já está doente, morre na hora. Então, olha, o coração com saúde, irmãos, é a vida da carne. Trabalhe esse coração, irmãos. Trabalha esse coração, e ele é tão importante, Jesus falou, e dele procede as saídas da vida. Aí está escrito assim, olha, que o Senhor diz, filho meu, dá-me o teu coração. Coração, irmãos, com saúde. Coração com saúde é vida da carne. Aí você então precisa cuidar desse sentimento. Coração aqui são os sentimentos, tá? O coração aqui não está falando literalmente
num coração extremamente saudável, não negativo. Ele está falando dos sentimentos da alma, da tua alma, você precisa estar bem com a vida, né? Bem com a vida, e principalmente com a vida espiritual. Então, reações físicas podem ser filhos da tua ansiedade. Aí você começa a ter dor aqui, ter dor ali, ter um montão de problema, não dorme mais direito, aí começa a tomar remédios para dormir, aí isso aí vai piorando mais ainda. Vai piorando. Aí vai no médico, o médico vai no psicólogo, o psicólogo lá de repente viu que você está com um alto nível de estresse, aí já te encaminha para um psiquiatra. Aí ele taxa de uma tarja preta, aí daqui a pouco está ali da tarja preta, que era desse tamanhozinho, vai passando maior, a tarja vai aumentando, até você ir para a terra do pé junto. Porque aí não tem jeito. Olha, irmãos, a ansiedade é um perigo. A ansiedade é um perigo. Se tranquilize o máximo. Se tranquilize. Procure confiar no Senhor. Procure entender o que Paulo ensinava à igreja, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Novamente digo, não é ignorar fatos. Não é ignorar fatos. Por exemplo, a pessoa fala, não, a nação está boa. A nação não está boa. A nação está doente. Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, social, espiritual, financeiro, a nossa nação está doente. Precisa muito da oração. Agora, irmãos, não é ignorar fatos que estão acontecendo. Porém, você não pode, você vai mudar alguma coisa. Jesus chega a dizer em outra parte, ele fala, você pode acrescentar um pouco da sua vida? Não. Então, se eu não posso acrescentar um pouco da minha vida, não posso impedir que um fio de cabelo caia. Então, por que eu vou ficar preocupado com coisas que eu não conseguirei resolver? Aí eu vou ficar carrancudo, vou ficar amargurado, vou dormir mal. E você tem que deitar, aí então, deitar em paz e levantar em paz. A questão de deitar cansado, levantar cansado, isso é todo mundo, né? Agora, deitar em paz e levantar em paz. Orar, Senhor, obrigado pelo dia que passei, né? Obrigado pelo dia que passei. Me dá uma noite de paz. Pronto, ainda que a tua oração seja só essa. Só essa. Aí deixar na mão dele. E Pedro, irmãos, aprendeu isso na marra. Pedro aprendeu na marra. Jesus estava ensinando todas essas coisas. E Pedro custou a encaixar isso. Pedro era ansioso. Até quando Jesus disseram que ressuscitou, lembra quando ele saiu correndo, espinguelado? Esperou ninguém. Então, Pedro era totalmente ansioso, mas ele aprendeu na marra. Quando escreve carta à igreja, cartas gerais, aí então ele escreve na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 7, aí ele escreve assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Alguém podia, não, logo quem fala, era falador, falastrão, Jesus falou um negócio, não, Senhor, não vai acontecer isso contigo não, estou aqui para te defender, estou contigo e no ar, foi o primeiro a sair fora. Então, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para aprender. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O Senhor sabe que você precisa. Lembra que a gente fala de George Miller, o homem que teve mais de 50 mil orações respondidas? Ele cuidava de um orfanato. 50 crianças, parece, 50 crianças, negócio assim, eu não vou lembrar mais, que a minha mente também não trabalha 100% mas cerca de 50 crianças, né? E ele sempre confiava em Deus, E aquela criançada ali foi dormir, e ele não tinha nada para o café da manhã, nada. Não tinha um pão sequer e nem um centavo para comprar pão. Mas ele orou, Senhor, está em tuas mãos, e foi dormir em paz. De madrugada, batem no orfanato desesperado. Ele levanta sonolento lá com a lamparina, acende a lamparina e vai atender de camisolão, porque os homens dormiam de camisolão, né? Aí vai atender de camisolão, aí o camarada
lá de uma padaria, da panificadora, olha, mandaram entregar esses pães aqui porque a fornada saiu do ponto, 2h pouca da manhã. Aí quando as crianças acordaram cedinho, estava lá, fez 200 pães. Ó, a criança comeu pão até o olho esbugalhar. Então, irmãos, o Senhor sabe o que precisa. Agora, se ele ficasse ali pensando, não vou dormir, andando de um lado para outro, ia resolver alguma coisa? Não. Elias vai para o ribeiro na caverna, fica lá, junto ao ribeiro de Querite, que eu já ordenei aos corpos para te sustentar. Você vai beber água do ribeiro e o corvo vai levar o pão para você. E aí o corvo se comer no meio do caminho. O Senhor arranca a pena do rabo dele. Irmãos, o corvo levava pão todo dia para Elias. Pão com carne. E a água ele bebia do ribeiro. Nunca faltou. Aí o Senhor então, e Elias está tranquilo na dele. Aí o Senhor fala, agora tu desce, ribeiro secou. Elias não se desesperou. E entre aspas, a culpa foi dele, que ele falou que não ia chover. Aí o ribeiro secou, o Senhor fala, desce agora e vai à cidade de Serepta, porque lá já ordenei uma viúva para que te sustente. Olha só, está melhorando, né? Era curva, agora é uma viúva. Elias solteirão, deve ter pensado, agora também minha aposentadoria, meu loa chegou. Ele desce, irmãos, quando ele entra na cidade, aí encontra uma mulher catando lá 2 cavacos lá, aí o que eu veio? E era mulher, e o Senhor já falou no coração dele que é ela e ele. Aí catando cavaco, ali já deve ter sido uma decepção. Ele tenta estar endinheirado, a mulher não tem nem para ela. Aí então, é mais pobre do que ele. Aí ele vai e fala com ela fala assim, isso aqui eu estou catando esse cavaco, eu vou fazer um bolinho lá para eu e meu filho, para depois morrer. Aí Elias, orientado pelo Senhor, fala para aquela mulher, faz primeiro para mim. Ela fez. Irmãos, está escrito assim, a farinha da panela não acabou, o azeite da botija também. O Senhor sustentou aquela mulher, supriu a necessidade dela e supriu a necessidade de Elias. E o Senhor tinha dito assim, eu ordenei uma viúva para que se sustente. Só que é o seguinte, o Senhor tinha ordenado a viúva e ela nem sabia. Ela nem sabia que ela ia sustentar ninguém. Mas o Senhor, quando já dá a ordem, aí já faz a manobra todinha para dar certo. Irmãos, confia no Senhor. Aleluia. Confia no Senhor. Eu sei que é difícil para todos nós. Não pensa que é fácil para mim, não. Não pense que é fácil, mas a gente luta contra a incredulidade e saber que Deus é conosco. E o Senhor é fiel sobre nossas vidas. Ele não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dará graça e glória. Estou citando Salmos 84, verso 11. O Senhor dará graça e glória e não negará bem algum aos que andam na retidão. Então Ele te dá graça, dá glória e não nega nada para você. Dá nada aos que andam na retidão, equilibrado. Agora, andou desequilibrado, irmãos, querem ver uma coisa? Pessoas que se dizem espirituais, que não estão lendo essa palavra. Olha, a pessoa vive pedindo aos outros. Vive pedindo, irmão. Que eu estou precisando, que não sei o que, vem em nome de Deus. E detalhe, quando chega assim, varão, meu amado, homem de Deus, santo de Israel, só falta, está entendendo? Só falta me chamar de querubim ungido da guarda. Aí eu falei, vai pedir. Aí eu já sei que vai pedir, já faço uma cara e falo, não quero dinheiro não. Aí eu falo, tá bom, mas pode falar. Hoje mesmo aconteceu, só quero falar com o senhor. Aí já chegou me chamando de Pastor Paulo, nunca tinha visto Pastor Paulo. Fui promovido, né? Aí eu quero falar com o senhor, mas já está falando. Não, eu não quero dinheiro não. Falei, graças a Deus. Eu também não tenho. Aí, não, só quero não sei o que, uma pessoa compra ali para mim, eu falei, não vou comprar nada. Sentei agora aqui, era 8 horas, irmão. A loja abriu a primeira porta. Sentei agora aqui, não entrou um cliente, já entrou o senhor me pedindo.
Não tinha vendido nem emprego ainda. Já tinha ele pedindo. Falei, não, o senhor não vai levar nada. Irmãos, talvez se tivesse entrado e contado a história, daquela história que conta para o carroceiro e o burro chora, aí talvez eu me comovesse. Mas quando já entra assim, homem de Deus, varão, profeta, está entendendo? Teitei, aí já entrou assim, já sei que é 7. Não tem nada de Deus, porque, irmãos, olha, quem tem de Deus, ele vai orar ao Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nada. Ele sairá de casa e o Senhor o encontrará. O Senhor o encontrará, como aquela viúva. Na verdade, o Senhor deu ordem à viúva, mas ela tinha ouvido alguma ordem? Não. Ela tinha alguma coisa? Não. Mas ela saiu de casa para catar 2 cavacos e o Senhor encontrou lá. Está entendendo? Porque certamente que ela orou, Senhor, tu sabe que eu não tenho nada. É assim que funciona, irmão. Então confia no Senhor. Confia, lança sobre ele a tua ansiedade. Qual o teu problema, o maior problema hoje? Lança sobre ele, irmão. Ainda que você não esteja muito credo, mas tenta dormir em paz. Tenta dormir em paz. A insônia não é de Deus. Ela pode acontecer casos específicos. Por quê? Homens que não tinham 100% de confiança em Deus. Que era o rei Dário, ou Dario, né? Como alguns pronunciam, que era o rei, que ele não dormiu aquela noite porque Daniel foi lançado na cova dos leões. Ele não dormiu, mas ele conhece Deus. O rei Assuero, que teve a insônia, porque Deus queria trabalhar na vida dele para salvar o seu povo. Aí, coisa de Deus. Agora, uma pessoa se diz cristã, está sempre direitinho, não consegue dormir, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Trabalho todos nós temos, irmãos. Dores de cabeça, problemas diversos, tribulações diversas, aborrecimentos. Meu Deus, quantos aborrecimentos! Eu não estou dizendo uma noite mal dormida aí, porque a pessoa mora mal, aí tem um baile em frente, eu não tenho bebê em frente, né? Então, aí a pessoa mora mal, né, Júlio? Aí eu não estou dizendo isso não, aquela noite mal dormida, eu estou dizendo de uma constante na vida da pessoa. Irmãos, entregue-se ao Senhor. Confia nele, você é salvo em Cristo Jesus. Ele põe anjos ao nosso redor para nos guardar e nos livrar do mal. Olha, outro mal que ela produz, irmãos, a ansiedade, é psicológico, né? Que isso aí a gente já está até falando. A ansiedade, irmãos, ela reduz o nível de produtividade de uma pessoa. Reduz o nível de produtividade. Sufoca a criatividade. Tu já viu alguém que é ansioso ser criativo? Não. Ninguém ansioso é criativo. Ela sufoca. Agora, uma pessoa que é tranquila, ela cria, ela inova. Ela está no momento de crise, mas ela inova. Por quê? Se você tranquiliza, o Senhor te dá condições de você inovar. Lembre-se, irmão, não quer dizer que vai ser assim. Não quer dizer, eu não estou no show da fé. Mas aconteceu ou não aconteceu que uma viúva que não tinha nada, com 2 filhos adolescentes, comia igual frieira, aí estava lá, endividado, aí o profeta falou, vai, pega a vaso emprestado, para piorar, e aumentar mais a dívida, que ela já devia todo mundo, agora vai aumentar a dívida. Aí ela, da noite para o dia, virou uma microempresária no ramo do azeite. Uma linda salva de palmas para Jesus. Se fosse o show da fé, mas não é. Então, irmãos, não é o show da fé, por isso que eu não posso pedir essa linda salva de palmas. Mas ela não virou uma microempresária, não quer dizer que nós vamos também ser empresários. Mas quer dizer que o Senhor cuida dos seus. A forma como Ele vai cuidar, não importa. Então, a ansiedade, ela causa, baixa o teu nível de criatividade, e aí você não terá, do teu nível de produtividade, você não terá como criar, inovar, avançar, sair daquele fosso. Então, olha, e outra coisa, reações espirituais, irmãos, ela nos afasta de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 22, Mateus 13, 22, aí diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo
Essa ansiedade, está falando aí do meu assunto. Os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Tem que ficar rico. Aí começa a pensar, vou jogar na loto, vou jogar na Mega Sena, não sei mais o que, e Deus te livre de ganhar, porque eu digo que você ganhar, se você é cristão, joga, tu vai ter um infarto. Ó, estou profetizando a tua vida, tu vai ter um infarto para poder você não cometer mais esse pecado. Irmãos, olha, a ansiedade, ela nos afasta de Deus. Aí você já começa a achar que são esses os meios. Lembra que eu acabei de falar agora? As pessoas entram em problemas, aí elas, em vez de confiar em Deus, aí elas começam a pedir. Aí vai a você, pede, irmão, varão, me ajuda aí, eu estou passando por esse fogo, ajuda a pagar o meu aluguel lá, que eu abri um ponto de pregação, um ministério, abri um ministério. Deus mandou abrir, Deus me deu a revelação. Olha, abri o ministério. Aí, então, daqui a pouco o aluguel está 3 meses atrasado, aí o Deus que mandou abrir o ministério não paga o aluguel dele. Aí ele quer que eu pague o aluguel dele. Como pode ser isso? Ele tem que abrir, irmão, segundo a direção de Deus. Lembra daquele cara que queria, porque queria ir para o campo missionário? Queria ir para a Bahia, terra da irmã Vitória, porque lá na Bahia é bom, não é? Ela está querendo voltar para lá, olha, que é bom. Aí então eu queria ir para lá. Não, pastor, eu quero fazer missões na Bahia, quero fazer missões na Bahia. Aí o pastor sabia que ele não era do campo missionário, não. Você nem evangelismo vem quando vai lá fazer missões na Bahia. E ele tanto insistiu, ele chega, pastor, tive a confirmação de Deus. Estava sonhando, aí passou aquele aviãozinho fazendo fumaça. Aí apareceu assim, VPB. Aí eu entendi na hora, vai para a Bahia. Aí o pastor falou, vai plantar batata. Não é para a Bahia não, irmãos. Ele não evangeliza no domingo à tarde, vai querer ir para o campo missionário, fazer o que no campo missionário? Queria as custas da igreja para a Bahia. Olha, irmãos, já deixei até a letra para a irmã Vitória. Então, olha, aí, irmãos, mas ela é de lá, irmãos, ela é de lá, vem de lá, né? Então, agora, olha o conceito de Paulo ainda no versículo 6, voltando lá para Filipenses 4, 6. Não seja ansioso, aí diz assim, não, seja transparente a Deus. Não está escrito assim, está escrito lá? Está escrito? Plantou batata e evangelizou, é a família. E já teve fruto, né, da família. Vai dar, ainda vai dar. Então, aí ele diz, não estejam inquietos. Ou seja, para você confiar, não seja ansioso, e diz assim, seja transparente a Deus, porque está escrito ali, antes, as vossas petições ali, irmãos, é a tua ansiedade, é a tua dificuldade, o que você precisa? Sejam em tudo conhecidas diante de Deus, não é a mim, é conhecidas a Deus. Você vai expor a Deus qual é a tua dificuldade, a tua fraqueza, o teu problema, o que está causando essa insônia, Senhor, o que está causando essa preocupação excessiva. Você vai colocar a Deus o teu problema, conta para Deus o teu problema, né? Aí então, olha só, essa que o apóstolo Paulo fala, ele está falando o quê? De oração. Agora, orar é fácil? Não. Orar não é fácil. Irmão, não é contar aqui, agora fizeram um vídeo aí que a irmã está orando, né? Isso aconteceu uma vez aqui na igreja, mas o camarada acusou a própria esposa, mas tem uma irmã que está orando aí, Senhor, tem misericórdia da irmã fulana que pegou dinheiro para a agiota, Senhor, tem misericórdia da irmã fulana que comprou um carro 60 vezes, não está conseguindo pagar a prestação, quer dizer, ela está entregando a pessoa, ela está fofocando, né? Conta para Jesus onde é a tua dor. Conta para Jesus. Não vai contar a vida dos outros na oração, não. Não pode, tá? Aqui, uma vez, você já morreu, posso falar, né? Já morreu o irmão, já morreu a irmã. Ela morreu antes dele. Não sei se ela soube da oração. Aí um dia ele estava orando de joelho aí, nesse cantinho mesmo aí onde está aí, as irmãs aí. Aí ele orando, de joelho, daqui a pouco estou ouvindo a oração dele, irmão, Senhor, tem misericórdia da minha esposa, o senhor sabe como ela é relaxada, entendeu? Agora vai dar ruim, né? De repente a irmã até soube e se matou, não sei. Aí ele morreu depois. Mas, irmão, não se faz isso. Se você tem um problema, conta para Jesus onde é a tua dor. Tá? Apresenta, né,
apresenta ele. Ora, irmãos, ora, mais ora mesmo, né, com vontade. E por último, está no versículo também ainda 6, irmão, seja agradecido. Não tem coisa pior do que uma pessoa má agradecida. Tem alguma coisa pior? Você faz um favor à pessoa. Não que você faça favor querendo louvores, tapinha nas costas, mas suponhamos que você esteja passando na rua, tu parou teu carro, ou parou, aí você foi ajudar uma pessoa a trocar um pneu, né? Que a pessoa está lá passando nosso pouco, não tem uma chave adequada, mas você foi lá, perdeu o seu tempo, aí a pessoa simplesmente entra no carro e vai embora. E fala assim, valeu, obrigado cachorro. Aí você vai ficar feliz ou vai ficar? Irmãos, eu levei uma pessoa, não lembro disso, levamos uma pessoa, foi bater lá em casa, isso já tem muito tempo, né? Bateram lá em casa à noite, aí levou uma pessoa, meu pai está passando mal, não sei se quase ninguém tinha carro, aí fomos levar a pessoa lá no Juscelino, à noite. Aí levei na emergência, né? Fui lá, peguei a pessoa e tal, levei a moça, foi a filha do camarada, né? Aí foi Ana, eu, ela e o pai passando mal. Olha, fomos lá, aí ficamos lá, esperamos o atendimento, voltamos 4h30 né, com a pessoa, deixei na porta de casa. Os dois, tanto a moça quanto o moço, já estava bom, porque ficou no soro, né? Eles desceram do carro, bateram a porta, não deu nem assim, obrigado. Ou até amanhã, boa noite, nada. Desceram do carro, bateram a porta. Tá. Pensei, esse da próxima vez vai morrer. Eu fui pecador, eu sou um pecador, irmão. Eu sou um pecador. Na hora eu já peguei, falei, esse da próxima vez vai morrer, que eu não vou levar não. Mas acho que eu não ia ter coragem de deixar ele morrer não, né? Mas, irmão, na hora, tudo que você pensa que é uma pessoa má agradecida, irmão, mal agradecida, você fica doente com essa pessoa. Irmão, seja agradecido. Agradeça as mínimas coisas. Seja agradecido. E ao Senhor, irmãos, que te deu todas as coisas. Ao Senhor, seja agradecido. Aí ele fala assim, olha, irmãos, oração diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Aí no verso de número 15, que nós não lemos, nem vamos ler, pode deixar. Aí ele termina assim, seja agradecidos. Amém? Então podemos encerrar. Você já tem os conselhos? Tenha uma vida saudável, irmãos, tá? Deus te abençoe, porque a hora já foi. Então fiquemos de pé. Quero lembrar os irmãos que amanhã é a primeira fase do EBOM, Escola Bíblica de Obreiros e Membros, que acontecerá no campo de Milópolis. Esses irmãos inscritos na parte da manhã, se puderem cumprir o horário da inscrição, amém. Se não puder, porque já sei aqui de um caso que é a nossa irmã Jocasta, a escala dela vai